Olá! Vamos direto ao ponto hoje com o capítulo 26 de Provérbios. É um texto, assim, cheio de sabedoria prática, mas também com umas imagens bem fortes, né? Sobre tolice, preguiça e o poder das palavras. Sim, e ele já começa com umas analogias bem curiosas. Tipo, honra para um tolo é tão inadequada quanto neve no verão, sabe? Neve no verão, exato. O chuva na colheita. Isso. E uma maldição sem motivo, não pega, né? Como um pássaro voando sem rumo. Já estabelece essa ideia de coisa fora do lugar. E aí vem um ponto que, nossa, sempre gera discussão. Como é que a gente lida com o insensato? O tolo, talvez, alguém que resiste à sabedoria. O texto parece que se contradiz. Assim, aquele versículo duplo. Primeiro diz, não responda o insensato conforme a tolice dele, para não se igualar. Mas logo depois, responda ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não se ache sábio. Como é que a gente concilia isso na prática? Fica meio sem saída, né? Então, eu vejo mais como um convite ao discernimento, sabe? Não uma contradição pura. A ideia é que a abordagem ela depende da situação, do objetivo. Hum. Tipo, depende do contexto. Exato. Às vezes o melhor é ficar quieto, para não entrar no jogo da tolice, entende? Não descer ao nível. Mas em outras horas, uma resposta direta pode ser necessária Pra quê? para confrontar. Pra expor a arrogância, talvez, ou a falta de lógica mesmo? Para impedir que a pessoa se iluda mais ainda achando que está arrasando, né? A sabedoria não está na regra fixa, mas em ler o momento. Faz sentido. Confiar uma mensagem a ele é como se automutilar, cortar os próprios pés. Nossa, cortar os próprios pés. Que imagem impactante. Mostra o prejuízo direto, né? De confiar em quem não tem capacidade ou discernimento. Precisamente. E a ineficácia do conhecimento na boca do insensato também é, assim, bem ilustrada. Um provérbio nele é como Ah, as pernas bambas do coxo. isso, ou um espinho na mão de um bêbado. Quer dizer, não é só inútil, pode ser até perigoso, né? Porque pode ser mal aplicado. Verdade. Usar a coisa errada no momento errado. Exato, a ferramenta certa na mão errada, ou perde a função ou causa dano. E a teimosia na tolice. Aquela comparação bem gráfica. Do cão que volta ao vômito. É forte, mas É muito forte, indica um ciclo vicioso, né? Uma incapacidade ou talvez falta de vontade de aprender com o erro. E o texto ainda alerta para algo que parece ser ainda mais difícil de lidar que o insensato comum. Aquele que é sábio aos seus próprios olhos. Porque para esse haveria menos esperança. O que você acha? Bem, eu penso que é porque a autossuficiência fecha a porta, né? Para aprendizado, para correção. O insensato que até reconhece, assim, minimamente, que não sabe tudo, ainda tem uma fresta, sabe? Por onde a sabedoria pode entrar. Mas o que se acha sábio? Esse já se considera pronto. Não vê necessidade de aprender, de mudar. Essa autoilusão é uma barreira, nossa, formidável. E essa mesma autoilusão, ela reaparece no tema seguinte, que é a preguiça. Ah, o preguiçoso. As desculpas são quase teatrais, né? Tem um leão lá fora, uma fera feroz nas ruas. Um exagero, claro, para justificar a inércia. Sim, totalmente. É um movimento sem progresso nenhum. Exato, muito bom isso. E até para comer demonstra uma apatia, né? Uma falta de ânimo. É verdade. Cansa só de pensar em levar a mão à boca. E, de novo, a percepção distorcida da realidade. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder com bom senso. Ele racionaliza a própria inatividade, talvez se vendo como prudente ou esperto por evitar o esforço, né? Interessante isso. E o capítulo ainda toca na imprudência de se meter em briga alheia. Ah, sim, como pegar um cachorro pelas orelhas. Uma ação impulsiva que só tende a dar errado, né? É curioso como esses temas tolice, preguiça, intromissão parecem ligados por uma falta de autoconsciência ou de bom senso mesmo. E falando em conflitos, o texto vai direto na questão da discórdia, da fofoca. Sim, a metáfora do fogo é muito clara. Sem lenha, ele apaga. Sem o difamador, a briga acaba. Simples assim, mas tem um alerta ali que é sutil e poderoso. Qual? Diz que as palavras do difamador, do fofoqueiro, são como petiscos deliciosos, Hum,
que descem até o íntimo. Petiscos deliciosos, que perigo, hein? Exato. Sugere que a fofoca pode ser atraente, fácil de consumir, sabe? Mas causa um dano profundo, interno, corrói relações, confiança, não é algo superficial, não. E a maldade disfarçada. Aquela coisa de lábios calorosos com coração mau. O texto compara com... Verniz sobre caco de barro. Uma fachada bonita que esconde algo sem valor ou até podre por dentro. E a pessoa que prejudica o outro e depois fala: ah, era só brincadeira. O texto é duro. Compara a um louco que atira brasas, flechas e morte. Ou seja, a intenção de minimizar o dano não anula a gravidade da ação, né? Brincadeira que fere não é inocente. E tem esperança de que isso seja revelado. Sim. Provérbios afirma que, embora a malícia possa ser escondida, ela vai ser exposta na congregação, publicamente. Há uma crença na revelação da verdade, no fim das contas. E aí a gente chega naquela ideia clássica de causa e efeito, quase uma lei natural da moralidade, né? Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rola uma pedra, esta voltará sobre ele. Parece simples, mas é um lembrete constante sobre a nossa responsabilidade. Exatamente. As consequências, boas ou más, tendem a retornar para a origem. E o capítulo fecha condenando direto a mentira e a bajulação, que levam à ruína. Pensando em tudo isso. O que fica muito claro, eu acho, nessa exploração de Provérbios 26, é essa conexão forte entre o caráter e o destino, sabe? Entre as ações e as consequências. Insensatez, preguiça, palavras que destroem, engano, não são só defeitos assim abstratos. São sementes que geram resultados bem concretos e muitas vezes prejudiciais para quem planta. E nos deixa pensando sobre essa tensão, né? Entre a aparência e a realidade. O tolo que se acha sábio, o preguiçoso que se vê super prudente, o malicioso com palavras doces. Isso levanta uma questão para a gente refletir, talvez. Nas nossas vidas, nas interações, o quanto a gente está atento para discernir o que está ali, ó, sob a superfície, tanto nos outros quanto na gente mesmo, né?